Quero falar sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Tiago e sobre João. Era totalmente diferente a mensagem de Paulo, da mensagem de João, da mensagem dos anciãos e da mensagem de Pedro. Era totalmente diferente. Pedro, Tiago e João eram líderes e pregavam o evangelho do reino, de que o reino de Deus estava próximo. Os judeus tinham que se arrepender, tinham que serem batizados nas águas para perdão dos pecados deles, que era a transgressão da lei. Esse batismo era só para o judaísmo. E o apóstolo Paulo, já cheio da graça, voltou a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, o apóstolo Paulo foi manipulado por eles. Você que é fã de Pedro, você que é fã de Tiago e fã de João, saiba que eles foram homens enviados para pregar a missão, mas para o evangelho do reino, não de evangelho da graça. Muito bem. Quando Paulo chegou, está escrito aqui no versículo 17 do capítulo 21. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Versículo 19. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Aqui foi Paulo. Contou as maravilhas que Deus fez entre os gentios. E, ouvindo-os, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bens vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Aqui eles já começaram a abrir os olhos de Paulo. Eles são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei. Aqui foi os discípulos colocando um fardo sobre Paulo. E continuaram: Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és visto, que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Aqui ele já começa a colocar uma obrigação em Paulo, para Paulo fazer o que eles estavam mandando. Olha, faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles, e faze por eles gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Aqui é uma persuasão, aqui é uma manipulação. Eles colocaram Paulo, obrigaram Paulo a fazer isso, para que enganassem aqueles que estavam ali, pensando que Paulo obedecia à lei, pensando que Paulo era a favor da lei, quando Paulo não era. Paulo, ele era um homem que pregava o evangelho da graça e era contra os ensinamentos da lei de Moisés. Muito bem. Versículo 25. Diz assim: Todavia, quanto aos que creem do gentio, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se santifica, do que se sacrifica aos ídolos, do sangue da carne sufocada. Falou assim: os gentios que estão aqui, nós não vamos colocar obrigação sobre eles. Essas obrigações de votos, de nazireado, que isso tudo era da lei de Moisés, e Pedro continuava praticando a lei de Moisés e fazendo essas coisas. E ele obrigou a Paulo a se purificar. Está escrito aqui. Diz aqui: então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação.
os dias da purificação e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Eles obrigaram Paulo a se purificar, a pagar o voto do nazireado, do voto do narizeu, que era só da lei de Moisés. Veja bem, isso não é evangelho da graça, não tem nada a ver. Paulo foi manipulado por eles para pregar isso aqui, para enganar uma multidão de judeus, para os judeus pensarem que Paulo pregava o evangelho da lei. Deixe o seu like.